Boa tarde. É a 14ª live, quase 4 meses de diálogo. E na semana passada nós começamos uma espécie de curso de Sociologia da Ciência. E provavelmente serão 5 partes, né? Então, esta é a segunda parte, uma vez que nós delineamos o cenário geral na semana passada, né? Trazendo as contribuições do pensamento fundante dessa nova disciplina da sociologia. Eu diria mais do que uma disciplina, um campo de investigação muito promissor, né? E hoje nós vamos adensar algumas questões que nós apresentamos na aula passada, com as mesmas contribuições, uma ou outra exceção, né? Uma ou outra referência que eu estou trazendo agora. Nós partimos do suposto de que, uma vez institucionalizado como campo de conhecimento, essa dimensão da sociedade e do modo como ela se relaciona no processo de construção do pensamento científico passa a ser importante para os cientistas de todas as áreas, para os cientistas das ciências da natureza, das ciências da cultura, das ciências sociais. Mas a importância para esses campos de conhecimento, né, tem distintas gradações. Interessa para nós da sociologia e para nós que estudamos sociologia, para os nossos alunos de sociologia da ciência e para quem se insere no conhecimento sociológico para dialogar com os domínios interdisciplinares, interessa é que, uma vez constituído esse campo, toda a preocupação da sociologia da ciência, que inclui a sociedade como lugar de preocupação do procedimento científico, tanto está ligada àquilo que nós chamamos de lógica da descoberta, não é? É uma contribuição da filosofia, que é muito bem recebida no campo da sociologia, e da lógica da criação e da lógica da validação. Então, quando nós, na aula passada, a partir desse referencial geral, conseguimos desenhar o campo a partir da sinalização de qual era o foco da preocupação, especialmente do Mannheimer, não é? Do Scheler e depois do Merton, esse foco, que é frequentemente tomado como uma configuração de um objeto ou como um ponto de importância fundamental a partir da qual o conhecimento passa a ser elaborado, as hipóteses passam a ser construídas, não é? Nós, na verdade, já estávamos também delimiando um campo que vai se consolidando, na medida mesmo que dialoga com áreas da filosofia, com áreas da própria sociologia, que rompe com alguns pressupostos da relação estrutura e sociedade, mas esse campo vai se consolidando, não é? E algumas questões passam à composição desse campo. Na aula passada, nós vimos que uma das questões muito importantes foi a institucionalização de um ethos científico, em Merton. É a grande contribuição de quase 40 anos do desenvolvimento do trabalho do Merton. Mas uma outra grande contribuição, que é a mais disseminada, até porque vem depois, e não só porque vem depois, porque tem uma feição crítica muito importante, é a definição do campo em Bourdieu. Bourdieu define o campo científico, como nós vimos na aula anterior, mas em que pese muitas distinções entre o Merton e o Bourdieu apresentarem uma visão crítica de que o Merton não abordou criticamente a relação ciência-sociedade, isto não é verdade. Nós vamos ver hoje que entre a caracterização institucional do ethos científico e do campo disciplinar da sociologia da ciência em Merton e a caracterização do campo a partir de Bourdieu, há um espaço um pouco mais de 10 anos entre a contribuição do Merton
e a contribuição do Bourdieu, onde questões fundamentais da hierarquia, do posicionamento do cientista, das contradições da relação ciência e sociedade, do modo pelo qual a relação científica e a produção científica passa a se inserir como um mercado muito especializado de bens do conhecimento, já estavam postas em mérito, não é? E isso é importante explicar, porque em se tratando de uma palestra, você pode escolher, né, sua preferência de dizer, de dar mais ênfase a um autor ou outro autor. Em se tratando de um curso, não é? Os sociólogos, os estudantes da graduação, os estudantes de pós-graduação precisam se apropriar desses desdobramentos, né? E desse aprimoramento interno no campo das próprias disciplinas para compreenderem melhor como é que se acumula e como é que uma ciência progride, né? É possível, então, nós dizermos que daquelas características do ethos científico, do universalismo, do comunismo científico ou do comunalismo, do altruísmo científico e do ceticismo organizado, o próprio Merton se dá conta de dois ajustes importantes a serem feitos nesse ethos, né? Ele se dá conta de que esse ethos científico não era impeditivo da controvérsia científica entre os pares do mesmo campo científico ou de disciplinas científicas diferentes, e uma discussão também sobre precedência, ou sobre o direito a ter sido o primeiro a abordar determinado problema, a formular determinada hipótese, a configurar um estado de preocupação entre uma coisa e outra. Então ele se deu conta de que as descobertas simultâneas e as discussões sobre prioridades, que eram frequentemente amargas, muitas vezes violentas, não é? Elas, de alguma forma, toldavam a compreensão do ethos científico. Toldar no sentido de que a rememoração dessas controvérsias e a rememoração desses debates colidiam com a preocupação pública da ciência e com o direito de propriedade, que hoje não resta a menor dúvida, né? Que é uma área em que ainda a ciência se debruça numa disputa muito evidente, não é? E o Olivier Martin, entrando nesse debate, ele traz à tona várias controvérsias históricas do desenvolvimento da produção do conhecimento científico. Ele diz: até o Newton, não é, se envolveu com batalhas sobre a paternidade da teoria da gravitação universal, por causa do cálculo diferencial e por causa da paternidade da própria teoria da gravitação, com Robert Hooke e até contra o Leibniz. Ou seja, o Newton, que era o Newton, não é? Se envolveu numa controvérsia de disputar a precedência e, ao mesmo tempo, disputar ter sido o autor de uma teoria que mudou o modo de raciocinar de um campo de conhecimento. Uma outra controvérsia que ele resgata em relação a isso é do Pierre Janet com Freud, que disputaram a invenção da psicanálise. Ou seja, várias contribuições que estavam sendo feitas simultaneamente, uma vez que uma contribuição se torna inconteste no processo de validação, ninguém elimina a possibilidade de emergir uma controvérsia dessa natureza. Mais recentemente, ele lembra a disputa, e eu já falei numa live dessa aqui, do Luc Montagnier e Robert Gallo, né, sobre
a descoberta do vírus da AIDS, né, que havia uma polêmica muito grande, né? Aliás, sobre essas descobertas e esses processos de validação, muitas vezes cientistas, celebridades, autoridades em determinados campos do conhecimento comprometem a sua biografia e o seu trabalho ao tomar partido de um lado ou de outro, ou às vezes tomar partido do lado errado, não é? De uma probabilidade, não é? Ou de uma hipótese. Nessa descoberta do vírus da AIDS, houve uma disputa muito grande, a maioria de vocês deve lembrar, porque se foi fartamente documentado, entre a equipe francesa e a equipe norte-americana, por causa da descoberta do vírus da AIDS. Mas a preocupação do Merton em fazer esse ajuste em relação ao ethos científico era porque essas brigas, além delas violarem o ethos científico, não é? Elas mexiam com o direito de propriedade, como eu já falei, que era um aspecto que o ethos científico deveria abrir mão, né? Ou seja, subentendia-se que as aquisições do conhecimento eram propriedade de toda a humanidade, de toda a coletividade, inclusive de propriedade das equipes científicas, né? No entanto, não havia como resolver essa controvérsia. E o Merton acrescentou ao ethos científico duas dimensões importantes que vão, a partir daí, constituir-se também na composição do campo científico da sociologia da ciência, que é a questão da originalidade, né? E a questão da humildade. A questão da originalidade, de alguma forma, ficava articulada com uma... Como é que a gente pode exprimir melhor? Como uma contribuição, né, do campo científico às dimensões institucionais da ciência, aos processos de institucionalização da ciência, às instituições que abrigam um corpo de pesquisadores, produtor de um conhecimento que vai ser um conhecimento notável. Isso é uma dimensão. E a outra é um estímulo, não é? Não queria colocar estímulo para as duas coisas. Uma é uma contribuição institucional e a outra é um estímulo à atividade científica propriamente dita. A partir do seguinte raciocínio. Ora, se o conhecimento científico passa a ser valorizado pelo progresso do próprio desenvolvimento do conhecimento e pela contribuição que ele traz à sociedade, os cientistas devem ser estimulados a apresentar cada vez mais uma preocupação com a originalidade do seu trabalho, com a clareza metodológica da sua investigação e com a qualidade dos resultados a serem alcançados. Então, isto posto, é agregado ao ethos científico essa questão da originalidade, não é? Associada ao estímulo que é dado ao cientista e à contribuição que o próprio campo científico dá à instituição que abriga a equipe científica. Mas isso, de alguma forma, não elimina a concorrência. Em não eliminando a concorrência, que é uma constatação do próprio desenvolvimento da ciência na América do Norte ou nas áreas onde as equipes estão mais desenvolvidas e mais institucionalizadas, ela precisa ser encarada como uma norma. Uma norma que não estava prevista no ethos originário, não é? Mas uma vez que a originalidade e a prioridade dão nascimento a uma competição entre os pesquisadores, essa concorrência passa a ser legitimada no interior do próprio campo disciplinar. Ela é legitimada por vários recursos. Legitimada pelos estímulos em dinheiro ou em prestígio, não é? Em prêmios ou em recompensa.
mas ela é legitimada também pelo rigor dos pares em relação aos requisitos técnicos e em relação às abordagens metodológicas da elaboração de um problema. Então, nesse sentido, mesmo que o comunalismo seja um princípio orientador do ethos científico, o próprio Merton, 10 anos, quase, um pouco mais de 10 anos antes do Bourdieu, chega à conclusão que a ciência, que prevalece na ciência, especialmente na ciência do tempo dele, esse espaço mais competitivo do que cooperativo. A cooperação num sentido muito amplo, né, como um princípio instituinte da prática científica. No entanto, o espaço de competição, o espaço da concorrência, o espaço pela prioridade e a exigência da autoria passa a demonstrar que essa ideia de competição é uma ideia que prevaleceu e que vai prevalecer sempre no ambiente científico da forma como nós conhecemos historicamente. E aí surge um texto escrito a partir de um texto que o Merton escreve, The Matthew Effect in Science, ou seja, o efeito São Mateus na ciência, né? E esse efeito já configura a ideia de que a ciência é um mercado, que ela se constitui no seu campo como um sistema de trocas. Olha, isso não é o Bourdieu, isso é o Merton ainda. A ciência é um mercado, a ciência é um sistema de trocas, cuja propriedade em jogo possui especificidade que as distingue dos bens econômicos do mercado. Esse artigo é de 1968. E passa a abrir um debate muito grande, não é? Pelas gratificações, pelas recompensas, pelo modo em que as disciplinas científicas passam a trabalhar qual seria a conformidade ideal para os padrões de uma comunidade científica, não é? Em torno desse espaço de competição. A contribuição do Merton ao debate é o reconhecimento de que esse efeito São Mateus, na verdade, não é? O pesquisador, quanto mais publica, quanto mais ele se reafirma como autor, mais ele obtém recompensas, mais ele obtém prêmios, mais ele obtém crédito de pesquisa, portanto, mais ele tem o campo aberto para publicar. Nesse sentido, é ele que tem a preeminência do reconhecimento e é ele que tem um espaço mais ampliado para a obtenção das recompensas sociais. Então, romper com esse círculo, que é impossível, exigiu do Merton esse ajuste no ethos que, com certeza, impactou o campo científico. Mais tarde, né, ainda nesse ambiente de debate com o Merton, né, um diálogo entre o Merton e o Storer, né, começa a duvidar de que o sistema normativo seja capaz de contornar esse problema da propriedade. Hoje se chama propriedade intelectual, mas da anterioridade da lógica da descoberta no momento da validação ou no processo de validação, e o direito do autor, do criador e do pesquisador receber o reconhecimento por essa autoria primeira, né, do seu trabalho científico. E aí chegam até uma ideia radical de que, uma vez que o sistema normativo não é capaz de regular esse espaço de competição, só o mercado deveria regular esse espaço de competição. Então, isso é um desafio muito grande em relação à sociologia da ciência, ou seja,
se as normas mertonianas serão substituídas pelo mercado, se nós passamos a admitir, além do espaço cooperativo e colaborativo, o espaço da concorrência e da competição, como é que nós vamos regular esse sistema de doações ou de contradoações em relação ao processo de produção do conhecimento científico? Ou não vamos regular, ou vamos deixar que o mercado regule. A posição mais radical a que se conseguiu chegar a partir dessa enorme mudança, desse enorme ajuste que vai impactar o campo, é que apenas o mercado iria intimidar o cientista a prosseguir no seu trabalho de descoberta e de validação da melhor forma possível. Caso contrário, não é? Ele iria comprometer a sua biografia, ele iria ser rejeitado pela comunidade científica se ele cometesse algum falseamento, e ele perderia toda a credibilidade de acesso a esse sistema de reconhecimento e a esse sistema de doações. Então, nesse caso, o cientista seria o principal interessado, não é, no funcionamento e na manutenção das finalidades da ciência, não é, em seguir as regras mais rígidas e mais aperfeiçoadas possíveis na construção do conhecimento, especialmente na escolha do modo mais eficaz, mas também do modo mais rigoroso para determinar procedimentos, para não correr riscos e para obter resultados os mais próximos da perfeição possível. Ou seja, esse sentido passa a ser um outro sentido que vai orientar o ético científico e que não estava previsto. Então, no momento em que, em 1976, ou seja, pouco mais de 10 anos, a noção de campo científico emerge em vários artigos do Bourdieu, e depois ele amplia o debate pelo campo científico propriamente dito, ele já parte dessa contribuição, porque a definição ipsi verbis dele é essa. Existe um universo intermediário que chama o campo, e aí ele estende na sua contribuição multidisciplinar, literário, artístico, jurídico ou científico. Isto é, o universo no qual estão inseridos os agentes, ou seja, o produtor do conhecimento, o produtor do campo literário, o produtor do campo artístico, o produtor do campo jurídico e as instituições que os produzem, as instituições que os acolhem, as instituições que passam a ser também um ator especializado nesta dimensão do processo de produção do conhecimento. E reproduzem, e o difundem, não é? Este universo é um mundo social como os outros, mas obedece a leis sociais mais ou menos específicas. Essa é uma das citações mais recorrentes da definição do campo científico em Bourdieu, porque é aqui que ele diz: este universo puro da ciência mais pura, ao ser um campo social como o outro, com suas relações de força, os seus monopólios, as suas lutas, as suas estratégias, os seus interesses e lucros, não é? Mas se revestem de formas específicas. Ou seja, a dimensão mais radical do diálogo que vem de Merton reconhece, né, pelo efeito São Mateus, que quanto mais a ciência se torna qualitativamente importante e especial para a sociedade, mais a equipe que a produz, o cientista que a concebeu, mais a lógica da descoberta, que é social, assim como a lógica da validação, que é institucional, vai exigir o direito à precedência, vai exigir a prioridade
da inventividade, vai exigir a originalidade do método e do resultado e, portanto, o padrão de recompensa será maior. Ou seja, já estava implícita, então, aqui a ideia de uma desigualdade deste campo e a ideia que o Bourdieu vai tornar muito mais clara, que é a relação de força do campo científico. Uma relação de força que vai disputar prestígio social, que vai disputar reconhecimento social, que vai disputar o monopólio da ideia e a proteção àquele conhecimento, portanto, no embate direto com o sentido público e com a ausência de propriedade restrita do conhecimento científico por alguns, e vai lutar e, inclusive, vai produzir e difundir estratégias a partir desse conhecimento, com implicações, obviamente, nos prêmios, na recompensa, enfim, do prestígio, na ampliação do prestígio social, né? E aí continua o Bourdieu. Então, a comunidade científica é um mercado. Eu acabei de mostrar para vocês que no artigo do Merton, 11 anos antes, ele dizia, não só é um mercado, mas como é um mercado de bens em disputa que é acumulativo para aquele que originalmente está conduzido dentro desse campo. É um lugar de luta concorrencial, Bourdieu dizia. Nós sabemos que tem equipes que se estraçalham por uma ideia, por um fomento, especialmente se elas são concorrentes dentro do mesmo campo de investigação. E que tem por desafio a acumulação do crédito científico. Olha o efeito São Mateus. Quanto mais você tem, mais você passa a estar disponível para que o mérito lhe seja atribuído. E esse mérito, não é? Essa acumulação de crédito científico, não é? Estava inscrito no que Bourdieu chamava de capital simbólico. A mesma conclusão do Merton, Bourdieu especifica aqui. O pesquisador, estou lendo, depende da reputação junto aos seus pares para obter fundos, atrair estudantes de qualidade, assegurar bolsas, convites, consultorias, distinções, prêmios, aí prêmio Nobel, Academia Nacional de Ciência, etc. e tal, tudo isso que nós conhecemos, não é? Tudo isso põe a questão que começa a ser a preocupação 11 anos antes, de que o campo científico compõe um conteúdo de arbitrariedade social. Não é difícil de compreender, porque na sociedade como um todo, nós vivemos numa sociedade desigual, não é? A luta da humanidade para se aperfeiçoar é em função de arbitrariedade, em função da existência de desigualdade. Mesmo que isso não chegue a comprometer o campo científico. Tanto Merton quanto Bourdieu e os autores mais contemporâneos da sociologia da ciência, eles acham que o fato de reconhecer que existe um campo de concorrência no lugar onde, idealmente, poderia existir apenas um campo de cooperação, isso não invalida nem compromete o resultado da ciência, nem os interesses científicos. Tanto é que a ciência já melhorou muito a nossa vida, né? Isso não foi capaz de impedir o progresso da ciência, nem muito menos impedir a enorme capacidade criadora da humanidade, né? Então, isso como dizem os historiadores, a construção de um campo científico é resultado de uma longa história, de uma história de longa duração, né? Ou seja, o campo vai progressivamente fechando a fronteira, as cercas desse disciplinamento, os muros que a gente chama disciplinares, mas ao mesmo tempo a ciência progride.
a ponto de, naquela live que nós discutimos, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, nós vimos que em determinado momento o disciplinamento faz o conhecimento crescer, em outros determinados momentos é a interdisciplinaridade que espalha, que prolonga e que amplia o próprio campo do conhecimento científico, o que é muito importante. Então, a conclusão que nós chegamos desses comentários e dessas contribuições, tanto do Merton como do Bourdieu, é que as forças do campo podem modificar o ethos, mesmo que o ethos científico originariamente tenha servido para agregar e para unir uma determinada comunidade de conhecimento a partir de pontos, de princípios comuns. Alguns chamam só normas, não são só normas, são princípios orientadores da conduta dos cientistas e do modo pelo qual essa conduta vai permitir a institucionalidade da ciência, nas universidades, nos institutos de pesquisa, enfim, né? E também, de algum modo, vai delimitar o processo de trabalho dos cientistas, ou seja, essas forças que são contraditórias, que são concorrenciais, elas alteram, sim, o campo, mas, sobretudo, alteram o modo pelo qual a conduta dentro do campo vai ser regulada pelos cientistas. É nesse sentido que a gente diz que, desde o final do século XIX, né, a estrutura formal da ciência é organizada em disciplinas, em laboratórios, em instituições, em universidades, né? Mas, a partir dos anos 60, quando o ethos e os campos passam a ser definidos tanto como espaço de cooperação, como espaço de concorrência e de competição, no caso do Bourdieu mesmo, de luta, e de luta de classes, inclusive, muitas questões foram agregadas à sociologia da ciência que fizeram com que o seu campo se aprofundasse cada vez mais. Primeira são as ligações. Quais são as ligações da ciência com as dimensões não científicas? Essas ligações existem, elas são suposições, elas só existem sob formas institucionais que nós conhecemos. Qual é o impacto dessas ligações com a evolução da ciência? O cenário da live anterior, que era mais generalizado e menos especializado, nós vimos inúmeras conexões econômicas, políticas, bélicas, que foram constituintes do aprofundamento dos campos científicos, assim como, não é, geraram hipóteses compreensivas, explicativas e descritivas da preocupação da sociologia da ciência, né? Então, essa é a primeira questão. Mesmo que a ciência, desde o século XIX, já tivesse um corpo estruturado de indivíduos, né, de indivíduos que se profissionalizaram fazendo pesquisa, e que essas instituições também foram responsáveis pelo reconhecimento dessa profissionalização e dessa institucionalidade, se trata agora de aprender qual é a essência desses espaços, quais são as principais características desses espaços, qual é o principal compromisso desses indivíduos que fazem ciência, ora considerados sujeitos, ora considerados atores. Como é que esse corpo se constitui em relação às outras instituições da sociedade, né? Então, muitos autores da sociologia da ciência ganharam notoriedade fazendo essas perguntas. Como se organizam as instituições científicas? É possível dizer que não são tantas as instituições científicas estudadas no Brasil, mas já há um acervo considerável
de pessoas que estudam não só por áreas, como estudam as instituições propriamente ditas. Vários trabalhos sobre a Universidade do Amazonas e sobre a Universidade Livre de Manaus estão ainda a merecer um debate mais aprofundado em relação à contribuição que os seus pesquisadores já ofertam para a sociedade. Como é que essas instituições se organizaram? Não é? E por quê? Quais são os modos de desenvolvimento dessas instituições? Como as suas hierarquias formais foram institucionalizadas? Elas dependeram de um saber local? Elas são devedoras de outros saberes? No nosso caso, que nossas universidades são instituições tardias, muita gente já estudou a USP, suas várias missões estrangeiras, mas precisam também estudar o INPE. Eu já orientei uma tese do Luiz, por exemplo, do Luiz Vaz, sobre a institucionalidade do INPA, não é? E nós precisamos cada vez mais nos perguntar o que são essas instituições, qual o modo de desenvolvimento prioritário delas, por que que elas se hierarquizaram assim, por que que essas escolhas foram institucionalizadas desse modo. Qual é o pano de fundo da planificação dessas instituições? Qual é a vontade política dessas instituições? Alguns críticos dizem que a sociologia da ciência quer poder controlar os fatos científicos, mas poder compreender melhor, eu diria, essas dimensões institucionais da formulação, da descoberta, da validação e da continuidade, não é? Do fazer ciência em relação às suas instituições. Então, a agenda da ciência e tecnologia passa a ser composta pela estratificação do campo científico, como é que ele se divide. E se a gente estuda a política de ciência e tecnologia, é impressionante como ela é estratificada. Já falei nas hierarquias, mas como essas hierarquias são produzidas a longo prazo, que tem a ver com as nossas carreiras profissionais, que tem a ver com a nossa profissionalização. Por que que algumas áreas são tão desigualmente tratadas? Ou elas se tornam apenas estratégicas de serem tratadas assim assado num determinado ângulo, né? Você vê que toda vez que vem a avaliação internacional da educação, todo mundo passa a julgar a educação como se educador fosse. No entanto, é de se perguntar, será que a sociedade está preocupada em dar à educação a prioridade que ela merece? E aos educadores a prioridade que eles devem ter? Não é? Assim como as suas dimensões formais, não é? As disciplinas, as instituições e informais. E nessas dimensões informais, cada vez mais a sociologia da ciência vai se aproximando de um campo, seja um campo que alguém pode chamar de alternativo, seja um campo já batizado pelo Morin como encontro de saberes, seja um campo como uma vertente da própria sociologia da ciência chama de transepistêmico, que funde preocupações das ciências da natureza e das ciências da sociedade com saberes não formais, com saberes não institucionais, não é? Agora mesmo está em voga um outro programa inovador do LEPET, que ela está chamando de Ciência e Tradição, que foi inaugurado com a Monja Cohen. A Monja Cohen dialogando com pesquisadores do LEPET, mas também dialogando com terapeutas de yoga, dialogando com outros saberes. E isso é muito importante, porque nesse corpo em que o espaço científico se estende para o não formal e para o informal, está uma grande dose de diálogo com a sociedade e uma oportunidade ímpar de esse diálogo resultar numa inovação científica. Então, isso é muito importante.
Mas o que também se constitui novidade e que não existia, né, só passa a existir no século XX, não só a indexação da ciência, porque isso já existia de alguma forma, né, desde as bibliotecas medievais, mas é uma cientometria, como se chama, um instrumental onde as ciências da informação, a estatística e as ciências da computação passam a dialogar intensamente com a sociologia da ciência. E inauguram, inclusive, um campo novo, desde há muito tempo. Inauguram os estudos sociais específicos em relação ao conhecimento científico. Com o desenvolvimento, então, das técnicas de computação, com essas novas máquinas, não é? Com essa possibilidade de ter bancos de dados intermináveis e com a possibilidade de padronização desses dados, aí sim a ciência passa a ser também objeto de medida. Ou seja, tudo que é tangível, o signo de importância, tudo aquilo que já é objetificado, tudo aquilo que já foi publicado, porque é mais cômodo para análise, tudo aquilo que foi constituído no conjunto da literatura científica, sob forma de publicações, sob forma de relatórios, sob forma de livros, passa a ser medido e passa a ser indexado. Há quem recuse, continue trabalhando a moda antiga, sem se preocupar com isso. Mas quem está institucionalmente inserido numa rede científica, num conjunto da organização científica e num campo em delimitação ou já delimitado, passa, querendo ou não, ser medido, né, por esses signos, que eu estou chamando de signos, né? A própria sociologia da ciência, então, passa a ser medida por isso. Com isso, você vai cada vez mais heuristicamente ilustrando desigualdades, promoções, recompensas, as vantagens, tem até uma teoria da vantagem cumulativa, não é? As vantagens que os campos científicos recebem em relação a isso. Aliás, tem um excelente artigo que eu sugiro, especialmente para os alunos, um artigo que chama Sociologia da Ciência, Bibliometria e Cientometria, Contribuições para a Análise da Produção Científica, da professora Cristina Piumbato Hayashi, que é da Universidade Federal de São Carlos. E eu diria que, junto com Vicente Tavares, do Rio Grande do Sul, me parecem ser as pessoas mais credenciadas para discutir essa dimensão quantitativa, descritiva e explicativa da sociologia como um todo, e eu diria que da sociologia da ciência em particular, não é? Porque esses campos de medida da sociologia da ciência em diálogo com essas disciplinas da informação conseguem identificar aspectos estatísticos da linguagem, não é? As características de produtividade dos autores, não é? As análises de citações, das distribuições dos autores, das instituições, das revistas pelos países, não é? Quando a gente está preenchendo a plataforma Sucupira, a gente vê materialmente a formação de redes de citações e os modos pelos quais os nossos pesquisadores começam a se aproximar de campos científicos já consolidados, as fontes publicadas, a distribuição dos artigos por disciplinas em diversas revistas, o modo como uma literatura vai caindo no desuso, também tem uma métrica de como essas citações vão diminuindo, não é? Elas são medidas pelos usos de citações e até as características de recuperação de um autor, quando é que ele se reinsere de um campo onde ele estava afastado, ou seja,
tudo é medido, tudo é indexado. Mesmo que a opinião social difusa brinque ou fazendo conta de brincar, que avalie o conhecimento científico. A avaliação na ciência é uma coisa muito séria, porque, como nós dissemos no início da live, o campo modifica o ethos científico e o ethos científico vai se ajustando à expansão e às exigências do campo científico. É disso que trata a sociologia da ciência. Então, a partir dos anos 70, dos anos 80, e assim nós chegamos a um direcionamento de aproximar o que estamos dizendo hoje com 2 lives atrás, não é? O conhecimento científico deixa de ser um privilégio de iluminados e passa a ser uma cadeia produtiva do conhecimento, de uma rede bastante exigente de cobrança, que não é só local. Mesmo que a gente pense que a nossa contribuição no ensino e na pesquisa é só local, deixou de ser local há muito tempo, desde que existe a CAPES, desde que existem os ministérios, desde que os ministérios estão submetidos a determinados protocolos internacionais que orientam a expansão e o modo de organização interna das instituições universitárias e das instituições científicas. Ou seja, isso não é só um problema nacional, é um problema internacional e, portanto, além da organização da comunidade científica, é o próprio conteúdo do conhecimento científico que está em causa. E aí nós voltamos ao ponto fundamental do objeto, do campo e das perspectivas da sociologia da ciência. Ou seja, o próprio conteúdo passa a ser também um foco de preocupação da sociologia da ciência, na medida em que nós sabemos que a ciência tem inúmeras tradições teóricas e que os estudos sociais da ciência e da tecnologia hoje constituem em si próprio um conjunto de editorias, de interesses institucionais, de interesses de pesquisa, para as quais os olhos do mercado estão sempre atentos no que diz respeito à descoberta, os procedimentos e os resultados e os impactos desses resultados sobre a sociedade e sobre grupos sociais específicos. No fim da live passada, nós identificamos nós constituímos 3, na verdade, 3 matrizes teóricas pelas quais a sociologia da ciência se orienta hoje. Mas cada uma delas daria um curso de pós-graduação. Por exemplo, a primeira corrente, que é considerada a Escola de Edimburgo, que tem como expoente o David Bloor, o Barry Barnes, o Donald Mackenzie, o Stephen Chapin, etc. Não é? Essa abordagem é uma abordagem especializada nas controvérsias mais importantes da ciência moderna. Em torno de quê? Só da institucionalização do conhecimento científico, das origens sociais da ciência? Não. Em torno do conteúdo mesmo do conhecimento científico, da matemática, da química especialmente, e da moderna química. Ou seja, campos de interesse muito especiais e constituintes do desenvolvimento das forças produtivas modernas, né? Tanto da indústria moderna como da indústria que a gente pode até dizer pós-moderna, não é? E o objetivo dessa primeira abordagem era romper com as leituras externas, ou seja, a aproximação cada vez mais constitutiva do ato de fazer ciência, desde o projeto, do ato de codificar o saber científico pelas equipes, do ato de construir
a narrativa científica em torno de um achado, em torno de uma probabilidade, em torno de um produto novo ou de uma propriedade nova. É o ato de transformar esses achados, esses conceitos, numa probabilidade de disseminação do conhecimento e de poder de reprodução desse conhecimento, seja do ponto de vista só dos pares, seja do diálogo dos pares com outros campos disciplinares, tentando minimizar o risco ao qual nós nos referimos do início da live. Minimizar o risco de comprometer o campo, de comprometer o ethos, de comprometer o resultado e de jogar fora todo o acúmulo daquele desenvolvimento científico feito naquela área até então. Ou seja, o contexto social é importante, mas não é suficiente para configurar o interesse científico da sociologia da ciência. Essa configuração passa agora não só do contexto da lógica da descoberta, mas passa a discutir o processo de validação mesma dessa ciência, o conteúdo do próprio conhecimento científico. Então, essa perspectiva é inaugurada por essa tendência que tem uma liderança muito conhecida, no caso do David Bloor, não é? Uma obra que foi muito disseminada, que é o Conhecimento Imaginário, que nós vamos retornar a essa obra. A descrição sócio-histórica é essencial nesse campo? É essencial. Mas também é essencial examinar o modo pelo qual o êxito científico e o fracasso científico caminham lado a lado. Isso é importante, para você verificar não só que a ciência é uma construção social, mas o modo pelo qual as relações de força constituintes desse contexto interferem no processo de validação científica. Tem um conjunto de regras e de orientações desses princípios normativos, do chamado Programa Forte de Sociologia da Ciência, que nós vamos ter uma live específica para isso. A segunda é a Escola de Bar, né, que é capitaneada pelo Harry Collins. E, como nós falamos muito en passant na live anterior, não é? O saber fazer do cientista é o foco dessa preocupação. Ou seja, os consensos científicos encobrem inúmeras considerações que são heterogêneas, que são contingentes, que são negociadas, e essa segunda abordagem incide sobre essas negociações, sobre essas contingências e sobre essa heterogeneidade pelas quais os consensos científicos são construídos. A partir de quê? A partir dos dados observados, a partir daquilo que já foi disseminado, já foi conhecido, não é? Nesse sentido, os atores só podem ser examinados a partir desses dados e dessas ações observáveis. E aí nós afastamos de vez da preocupação da sociologia da ciência a ideia das mentalidades ou a ideia dos psicologismos. Essa hipótese não entra aqui nessa segunda contribuição da sociologia. Mas é preciso dar um valor mais acentuado a essa contribuição, porque é a partir dela que esse diálogo com a medida, com a indexação e quase como a metrologia, não é? Dos programas científicos, dos projetos científicos, da produção do conhecimento científico, nos traz a noção da construção social da ciência e da tecnologia, através dessas medidas, não é?
que a gente pode observar melhor os fatores extracientíficos nos processos de elaboração das teorias científicas. Hoje parece lugar comum. Quando as pessoas que não são ligadas ao campo sociológico propriamente dito, né, pela própria difusão de um nome ou pelo próprio prestígio social, por exemplo, do David Bloor, do Bruno Latour, do Heron Collins, etc. e tal, passam a estudar mais especialmente esses autores, todas essas relações entre uma perspectiva e outra, entre o campus e o ethos, entre a descoberta e a validação, ou o próprio apagamento dos vestígios dessas contribuições, são importantes para você verificar, no primeiro caso, né, do não especialista, como é que a ciência, que é difundida socialmente pela televisão, pelos meios de comunicação, chega até o sujeito comum, as pessoas comuns. E no caso do especialista, para ver até que ponto a formação desse especialista pode conduzi-lo a um olho mais envenenado, como eu digo, para observar determinadas questões e construir um problema no desenvolvimento do campo da sociologia. Ainda essa perspectiva desenvolve a noção de artefato tecnológico, né? Nessa noção, todo uso e todo conjunto tecnológico requer uma explicação do uso, uma explicação da difusão, uma explicação da aceitação e da negociação de um conjunto de atributos que são sociais e que muitas vezes a sociedade não tem conhecimento disso. Tem uma tese na área de educação muito importante, de uma doutora da Universidade Federal de Goiás, que eu tive o prazer de ser colega e depois participar da banca dela, a doutora Eli Guimarães, que ela estuda a mundialização da educação. Se vocês pudessem perceber os modos de negociação e de difusão pelo qual houve a decisão na Organização dos Estudos Americanos de que todos os processos educacionais de todos os países fossem organizados com as linguagens da informática contemporânea, vocês não podem supor o custo social de tudo isso. E quais as implicações disso? De nós sairmos de uma organização que era totalmente mecânica, dependendo do esforço e da organização da burocracia de cada país, para nos transformarmos nos maiores consumidores desses aparelhos, desses equipamentos, desses artefatos que foram colocados à disposição de todos os países do mundo, não de uma forma para que eles pudessem escolher, mas de uma forma determinada pela qual os programas de educação no mundo inteiro, a partir de determinado período e de determinado protocolo, passassem a serem organizados, difundidos, medidos, avaliados a partir de um artefato tecnológico acumulado e necessário para nivelar modelos, para hierarquizar oportunidades, para determinar padrões de eficiência, para disseminar conteúdos, para organizar currículos e, especialmente, para aferir resultados no domínio das competências, das habilidades e, portanto, do acesso às novas modificações da economia, da sociedade, da cultura e etc, etc, etc. Essa segunda perspectiva da sociologia da ciência, por exemplo, examina isso. E vai meter o dedo
por que determinados protocolos médicos dizem que as mulheres precisam tomar hormônio a partir de uma determinada idade e isso faz bem e não faz mal e parará, parará, parará. Por que que determinadas ordens médicas precisam ser cumpridas em relação a esses protocolos por um tempo determinado, que é um tempo que tem muito mais a ver com o desenvolvimento da indústria farmacêutica do que o tempo de vida de nós cidadãos mortais, não é? Então, mas isso é uma outra história, não é? Precisaria um outro curso só para essa segunda tendência. A terceira tendência, que também nós vamos ter uma live especial para ela, é que é a chamada etnografia da ciência, que eu acho que é que está mais na moda, não é? Que ela teve como base os estudos do Michel Calon, do Bruno Latour, e parte, inclusive, de uma dissidência do Bruno Latour no próprio ambiente do Programa Forte de Sociologia, de alguns acordos, de algumas aproximações, digamos assim, conjuntas, ainda com David Bloch, né? Ou seja, o enfoque predominante dessa etnografia da ciência, que se distingue da sociologia da ciência e da sociologia do conhecimento científico, muito mais como desdobramento de uma antropologia do conhecimento científico, ela focaliza numa metodologia etnográfica dos estudos do laboratório, não é? A obra seminal eu trouxe as duas versões na live anterior, A Vida em Laboratório, desde o momento em que o projeto tem início, né? Se configura. Eu me lembro que o Bruno Latour já esteve aqui na Amazônia, já esteve no INPA. Inclusive, aquela obra Caixa de Pandora, que o primeiro capítulo é só descrevendo a experiência dele no INPA, a experiência dele com a equipe do INPA e a equipe dele em Roraima. E isso gerou um outro artigo, um artigo do Simon Schwartzman, o que Bruno Latour, o Bruno Latour e os dinossauros de Roraima. O que o Bruno Latour veio fazer na Amazônia? Na verdade, o Bruno Latour, dentro dessa metodologia de seguir os estudos de laboratório com a técnica da etnografia, com a técnica de campo da antropologia, no que diz respeito a uma etnografia propriamente dita do laboratório, ele estava acompanhando um projeto de medidas de mudança climática, um projeto mundial que levantava uma hipótese, levanta uma hipótese, tem muitos conhecidos nossos daqui que estão próximos desse trabalho, se a floresta está avançando na savana ou se é a savana que está avançando na floresta. E Roraima é um dos pontos de investigação desse enorme projeto científico. Por isso, Bruno Latour esteve na Amazônia. Por isso, Bruno Latour passou 3 ou 4 meses no INPA. Por isso, todos os estudos de medida que foram feitos servem da ilustração heurística da etnografia dos estudos de laboratório do Bruno Latour, né? As medidas da geologia, as medidas da matemática, as medidas da estatística, o controle dos equipamentos, tudo isso é verificado na etnografia dos estudos de laboratório do Bruno Latour, e eu estou citando o exemplo do que foi aplicado aqui, porque é a partir daí que o Bruno Latour, como todos os outros contribuintes desse campo científico novo da sociologia da ciência, vão examinar o debate e a decisão da construção de um conceito, de uma narrativa científica que depois vai dar substrato, ou já é o próprio substrato, da construção de um corpo teórico mais amplo que vai ser
divulgado. É nesse sentido que não se trata mais dos aspectos externos da ciência, mas se trata dos aspectos internos pelos quais o próprio conhecimento científico é produzido. Um desdobramento dessa perspectiva, que é a 3, né, uma etnografia da ciência, né, é aquela que é composta por ex-companheiros, mas, na verdade, eu diria, por grandes arquitetos desses desdobramentos dentro do próprio campo da sociologia da ciência, como a Knorr Cetina, né? Ela trabalha a fábrica do conhecimento, ou a manufatura do conhecimento, se é que a gente pode traduzir dessa forma. Ou seja, o conhecimento, na verdade, seja na construção do consenso, seja na composição de um conteúdo pelo qual ninguém põe em dúvida a veracidade científica dele, ou a possibilidade desse conteúdo dialogar com os seus pares ou disciplinas conexas, não é? Essa variável no interior dessa própria vertente dessa disciplina vai fundir conteúdos científicos com decisões não científicas, conceitos científicos com argumentos pessoais, ou a combinação de pessoas e de teorias numa perspectiva ampliada, não é? No que ela chama de arena transepistêmica, onde a descoberta, a validação, a disseminação, a estratégia, o convencimento e o modo de difusão desse conhecimento passa a ser também objeto de preocupação e passa, eu diria, a dar um espaço maior para a interpretação das práticas científicas, para fundir os contextos de descoberta e os contextos de justificação, para minimizar ou às vezes eliminar essa polarização entre natureza e sociedade, não é? E para quebrar com o monopólio da competência científica da própria validação. Ou seja, é polêmico, mas é audacioso, porque impõe novos procedimentos, impõe novas preocupações, impõe, como é que eu posso dizer, impõe uma ampliação do campo científico e, ao mesmo tempo, impõe um aperfeiçoamento desse campo em outro patamar, um patamar que provavelmente vai modificar o ethos científico. Mesmo assim, eles não chamam quarta tendência, quem está chamando sou eu. Eu acho que há uma quarta tendência. Essa tendência já foi identificada por vários estudiosos, especialmente de uma escola sul-americana que está examinando com mais rigor, até por conta do colonialismo e por conta de abordagens decoloniais, que está examinando melhor o modo pelo qual a ciência fez de ambientes, de culturas e dessas relações entre ambiente e sociedade focos de preocupação numa ciência que vem desde o século XVIII, século XIX, século XX, nos fazendo de laboratório e nos fazendo de território de investigação. Essa reação de uma ciência mais tradicional, que eles chamam concepção herdada da ciência, dialoga com alguns valores, vamos dizer assim, da ciência clássica
de um campo científico estritamente disciplinar que não admite um diálogo com as ciências da sociedade e da cultura, mesmo que precise delas, não é? E que ainda defende os contextos do descobrimento e da justificação como contextos distintos e que precisam ser considerados assim, não é? E que todas as provas sobre teorias científicas, elas só devem partir e serem colocadas em xeque ou em dúvida no ambiente do próprio campo, do mesmo modo que observação e teoria são coisas completamente distintas e que, com tudo isso, o progresso da ciência só ocorre pelo processo de acumulação científica, ou seja, estão dialogando com vários pressupostos, com vários procedimentos da ciência clássica e, portanto, se contrapõem de um modo direto com as novas tendências da sociologia do conhecimento científico ou da sociologia da ciência, não é? Que eu acabei de falar, com as três principais. De trás para frente, é possível dizer que essas preocupações já estavam presentes em vários autores do desenvolvimento da ciência. Eu citei algumas na live anterior, como a filosofia analítica e a tecnologia, como a filosofia humanista da tecnologia, com a tradição cubana da sociologia da ciência, com a tradição socialista, de aqui eu estou vendo os fundamentos marxistas do Venaschke, do Richter, do Kedrov, mas eu diria que essas, hoje, elas não estão sendo submetidas ao mesmo rigoroso e à mesma crítica rigorosa que se faz às três tendências que eu acabei de falar. Mesmo a escola de Frankfurt e a escola francesa do Bachelard, do Morin, do Althusser, do Foucault, que foram inspiradoras do programa forte de sociologia da ciência, da etnografia da ciência e do programa empírico do relativismo da sociologia da ciência, mesmo essas que foram inspiradoras, elas não estão, na verdade, no foco da crítica. Pelo contrário, há uma relação muito respeitosa entre o Bachelard, o Morin, a contribuição do Althusser, do Foucault, para essas novas abordagens da sociologia da ciência. Por outro lado, nem tanto, mas também é possível dizer que há uma relação de respeito entre essas novas tendências e a escola de Frankfurt, entre Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, até porque numerosos diálogos desses novos pensadores com essa chamada escola francesa, que eu acabei de falar, e a escola de Frankfurt, passam pelo nosso campo das ciências sociais. Passam pela sociologia dos intelectuais, pela sociologia da arte, passam pela sociologia da cultura e, portanto, a sociologia do conhecimento científico também lida com ela. Caberia até uma live específica de um diálogo entre o Derrida, o Bruno Latour, entre o Derrida e os antropólogos brasileiros, especialmente no que concerne a problemática indígena, e o Bruno Latour, não é? Entre o David Bloor e algumas controvérsias que têm a ver com a própria ciência social que dá preeminência à relação entre ator e estrutura, que ainda é muito comum na orientação do desenvolvimento da pesquisa científica, enfim. Essas contribuições me parecem que geram o que eu chamei uma quarta tendência. Essa quarta tendência, que já está delimitada como ciência e tecnologia social, não é? De algum modo apreendem todas essas mudanças que já se institucionalizaram a partir dos anos 70, entre as quais
se destaca, não é? O fato de a ciência e a tecnologia e a contribuição social da ciência e tecnologia ser hoje uma marca que identifica pesquisadores, especialistas, gestores, esse grupo executivo que dirige institutos de pesquisa, que organiza grandes projetos, já é quase uma marca. Além de ser também, não é, um correspondente, eu diria um traço de união entre distintas disciplinas, seja no campo de interesse teórico, seja no campo de interesse prático. Ou seja, os estudos de ciência e tecnologia social hoje interessam a uma comunidade, a gente diz, de historiadores da ciência, de historiadores da tecnologia, de sociólogos, de antropólogos do conhecimento científico, de gestores de ciência e tecnologia, de economistas da inovação, de pensadores e avaliadores e analistas das políticas de CIT, de especialistas em administração e eu já falei de gestão de ciência e tecnologia. Portanto, há uma comunidade cognitiva que se interessa por esse campo e que está se especializando em orientar nesse campo e que está instituindo cada vez mais exigências de aperfeiçoamento de pesquisa nesse campo, não é? Portanto, eu diria que é uma quarta tendência. Ao mesmo tempo, essa quarta tendência dá um caráter acadêmico mais intelectual a essa comunidade cognitiva de estudos de ciência e tecnologia social, ou seja, aproxima essa comunidade cognitiva de universidades, de institutos de pesquisa, mas também aproxima de empresas e, portanto, aproxima de inovação e, portanto, aproxima de investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, a maioria dos nossos colegas não conhece detalhadamente como é que se articulam e como é que os usufrutos dos fundos setoriais são transferidos para determinadas equipes científicas. Posso dizer para vocês que tem lobby de especialistas dessa comunidade cognitiva que eu estou exemplificando no caso brasileiro, que se especializa em rastrear os fundos setoriais, em verificar o processo de distribuição de valores para os projetos científicos, tanto no nível local, como no nível nacional, como até em nível internacional. E isso, de alguma forma, já se constitui como um discurso teórico de profissionais, de especialistas, de cultores da defesa da ciência e da tecnologia social também, não é? Mas é possível dizer que nesse campo já estão presentes os cientistas sociais, ao lado de economistas, de psicólogos, de historiadores e até de filósofos, o que eu acho ótimo, porque permite um reencontro, não é? Com a crítica científica da melhor qualidade, que já elegem os estudos de ciência e tecnologia como campo de especialização. A formação profissional, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Então, a gente pode dizer que essa quarta tendência, que é um somatório de algumas estratégias da primeira, da segunda e da terceira, ela apresenta para nós uma complexidade temática maior, uma exigência de profissionalização também maior, né? Eu, às vezes, me admiro com a coragem de alguns colegas. Eu acho que a coragem da juventude tem esse aspecto positivo de não ter medo de enfrentar determinadas responsabilidades, determinadas abordagens, porque, como nós vimos naquela live onde alguém perguntava como é que a China progrediu tanto retirando alguns intelectuais de cena, e eu diria, na verdade, ela foi mais intelectuais para a cena da mudança, é a exigência de uma profissionalização,
maior, no caso da China, de uma tecnificação maior, de uma familiaridade mais complexa com os estudos aprofundados dos usos e da produção da ciência e da tecnologia. Portanto, há uma complexidade temática em curso. Ao mesmo tempo, essa quarta tendência dá indicativos de que essa comunidade mais profissional e também chamada de comunidade cognitiva, ela é mais integrada, ela se apresenta como uma comunidade intelectual mais integrada e que age mesmo como um segmento profissional em relação a essa integração. Em compensação, elas estão mais dependentes das contribuições internacionais, especialmente das novas abordagens teóricas internacionais. É impossível hoje quem lida com o campo da sociologia da ciência ficar prisioneiro só do ideal de ciência nacional. Até porque é questionável esse próprio ideal. A ciência, né, tem articulações mais amplas do que um país, do que uma comunidade localizada. Não é? Mas também, por outro lado, ela precisa se especializar mais em problemas focais, locais ou regionais. A gente pode dizer, então, que esse campo da sociologia da ciência, agora, com as adições feitas pelo Merton, que estabelece a conexão entre o campo que começa a ser definido em Mannheim e chega até nós, num campo aberto, não é? Numa abordagem transepistêmica, como é esta variação da etnografia da ciência, nos permite dizer que esse é um campo, eu diria, altamente estimulante, tanto para o pesquisador em formação, que queira já entrar num projeto de qualquer natureza como constituinte desse próprio projeto, e para exercitar a observação etnográfica do campo científico, como é um campo em que a notoriedade de alguns intelectuais fez com que se consolidasse o respeito e especialmente se consolidasse a esperança de que a ciência, na sua dimensão da sociedade e da cultura, possa ser melhor conhecida, difundida e apropriada pelas pessoas comuns, pela sociedade. Quem é que paga os cientistas para realizarem seu trabalho? Nós voltamos a esse assunto que é muito importante, agora tratando de perspectivas e de modos particulares de condução dessas três propostas. Muito obrigada e até a próxima live.